de aula, dentro da escola, às vezes acontecem algumas coisas e aí a gente vai estar apto a saber como estar socorrendo essa vítima nessa situação. Então vamos lá. Primeiros socorros podem ser definidos como os cuidados de emergência dispensados a qualquer pessoa que tenha sofrido um acidente ou mal súbito, ou uma intercorrência clínica, até que essa pessoa possa receber o tratamento médico adequado e definitivo. Qual é o tratamento médico adequado e definitivo? Alguém pode me dizer? Sim? O que vocês acham? A gente presta primeiro socorro para aquela vítima e a gente aguarda alguma coisa. O que a gente chama? Então, aí a gente vai chamar quem? O SAMU, um bombeiro, até que ele leve esse paciente para um suporte mais avançado para estar prestando esse cuidado. Quem vai passar por isso? Eu passo. Então, a gente faz os primeiros cuidados até que esse suporte chegue, porque a gente não consegue fazer tudo, porque o suporte maior, dependendo da vítima e da situação, tem que ser com suporte avançado, porque eles têm medicação, eles têm médico, tem desfibrilador, etc, etc, certo? Então, uma situação de emergência quase sempre causa traumas psicológicos, é aquilo que a Cíntia falou. Geralmente, quando a gente se encontra, dependendo da situação, a gente para. Vocês já viram? Paciente que tem trauma aberto, por exemplo. Um acidente de moto, vocês passam na rua, o paciente sofreu, você viu lá a perna para um lado, o braço para o outro. Vocês não param? Todo mundo, é normal. Porque o nosso psicológico trabalha dessa maneira. Então, a primeira situação que a gente faz, fica assim. Às vezes a gente não consegue fazer nada, nem ligar ela consegue. E isso ocorre até conosco, que somos profissionais da área da saúde. Se a gente for cuidar de um parente nosso, a gente não consegue muitas das vezes. Porque envolve emocional, envolve a parte psicológica. Geralmente no hospital, o que eles preconizam? Por exemplo, se entra um paciente que é parente de um profissional, eles não permitem que a gente cuide. Porque a gente vai se envolver. E aí a gente vai estar prejudicando esse cuidado. Então, toda vez que a gente encontra uma situação assim, que a gente não está acostumado, o nosso psicológico, a tendência é parar. Mas aí a gente tem que ter autocontrole, respirar fundo, pensar, nossa, o que eu tenho que fazer? Então é isso que a gente vai falar com vocês agora. Então muitas vezes ficamos apavorados quando nos deparamos com uma situação de emergência que não sabemos como agir. Por exemplo, um filho, um amigo, sofre uma queda, um ferimento, um desmaio, uma fratura, etc. E nesta hora que todos gostariam de ter noções de primeiros socorros, né? Quando a gente não tem, por mais que a gente pare e pense, mas quando a gente tem uma noção, a gente sabe para onde ir. E quando a gente não tem, né? Não sabe nem o que faz. Então, quando a gente tem essa noção, fica mais fácil da gente saber o que tem que estar sendo feito. Então, pessoas sem treinamentos prévios podem ser tomadas por verdadeiros ataques de desespero ao sentir sua impotência diante da sua ignorância de não saber o que fazer. Né? A gente encontra algumas pessoas paralisadas. Aí o SAMU chega com aquela pessoa que viu e aqui está em trauma, por exemplo. Porque ela fica em choque, fica parada. Aí tem que levar também para o outro. Porque ela não sabe o que fazer, fica chorando, parada. Porque dependendo da situação, gente, é muito difícil mesmo, né? Dependendo se é um trauma aberto, um paciente, trauma aberto de abdômen, no caso. As vísceras tudo para fora, né? Quem não está acostumado, ele vai parar. Então, assim, às vezes o SAMU tem que prestar socorro para aquele e para o outro que ainda viu. Então, quando a gente tem, é mais fácil, tá bom? Aí a gente colocou algumas situações aqui, uma criança afogada, uma piscina, uma pessoa agonizando, caída no chão, que são as coisas que eu já falei para vocês. Fora isso, existem pessoas que elas não têm preparo e elas querem ajudar, né? Aí faz tudo errado. Por exemplo, um acidente de moto. Vocês já viram quando um motoqueiro ele sofre acidente de moto? Ele lá na autoescola, ele já faz o curso de primeiros socorros, ele é orientado que quando ele sofreu um acidente, do jeito que ele fica, do jeito que ele cai, tem que ficar. Certo? Pode olhar que quando o motoqueiro ele sofre um acidente, ele não mexe, vocês já viram? Ele fica lá, ele não mexe. Porque ele sabe que se ele mexer, ele pode piorar a situação. Mas aí o leigo chega, o que ele faz? Mexe. Mexe, assim.
Mexeu, gente. O que acontece? Eu posso estar piorando. Eu sei que a intenção é boa, mas o que eu estou podendo fazer? Eu estou piorando a situação. Às vezes o trauma, você não está vendo, mas ele está ali. Você mexeu, piorou. Aí o paciente pode estar entrando, ter um trauma, perfurar algum órgão interno e pode ter até uma hemorragia que você não sabe o que está tendo.